Boa tarde a todos, tudo bem? Caroline Escos Alves, da Sul Blazer e da Clínica Sens. E hoje meu bate-papo vai ser muito gostoso com o Dr. Marcelo Sequinel, um especialista em reprodução assistida, reprodução humana, um médico super importante para essa área de fertilização, de reprodução assistida. Eu particularmente gosto muito dele, sou paciente dele, confio muito nele e não tenho dúvidas que o Dr. Marcelo vai trazer um monte de informação legal para todas essas mulheres ou casais que estão procurando um método de reprodução assistida. E nos dias de hoje, cada vez mais as mulheres demoram para ter filho e eventualmente precisam de algum auxílio nesse momento. Ou querem um atendimento mais personalizado, querem ser mais cuidadas nesse momento de partir para uma produção de uma nova vida, de uma fertilização ou não, porque a reprodução assistida, eu acredito que o Dr. Marcelo vai explicar pra gente, não é só a fertilização, a gente tem outros métodos de apoio para ter uma gravidez tranquila, segura para todas as idades. Eu vou ver aqui se o Dr. Marcelo já entrou, ele ainda não entrou. Então, eu vou falando um pouquinho, né? Eu acho que a grande maioria das mulheres hoje na faixa dos 40, 45 anos estão buscando saber um pouco mais sobre esse processo, que muitas vezes é natural e outras vezes não é natural. Algumas mulheres têm dificuldades de gerar um filho sozinhas. Então, a minha ideia de trazer o Dr. Marcelo foi para que ele explicasse para a gente como a fertilização é nos dias de hoje, quais são todos os métodos de reprodução assistida e mais do que isso, para o Dr. Marcelo contar para a gente o que está acontecendo agora em épocas de Covid, porque teve algumas mudanças aí e o Dr. Marcelo vai contar tudo para a gente, para que a gente possa acompanhar e quem está pensando num tratamento saiba o momento exato de começar. Deixa eu ver aqui, eu recebi um convite, mas ainda não é do doutor. Então a gente vai batendo papo. Se vocês já tiverem dúvidas a respeito desse tema, vão me mandando, porque eu vou perguntando para o Dr. Marcelo. Eu tenho várias dúvidas, mas acredito que não são todas as minhas dúvidas que são as dúvidas de vocês. Então me ajudem com perguntas. É muito legal ter a participação de todos aqui, porque eu acho que é um tema muito bacana, é um tema muito atual. A gente sabe que hoje em dia muitos casais ou pessoas sozinhas procuram métodos de reprodução assistida, né? Muitas pessoas partindo para a produção independente, o que são as novas também formações de famílias. Então a gente tem aí uma série de questões e de saídas que a gente pode trabalhar esse assunto. E acho que o Dr. Marcelo em Curitiba ou no Paraná, para mim no Brasil, ele é uma das referências e vai poder ajudar a gente com todos esses questionamentos. Eu ainda não consegui receber o convite dele aqui, eu fico indo e vindo só para ter certeza, mas ele ainda não está aparecendo para mim. Ó, a Cris tá pedindo para eu aumentar o som. Cris, aumentou o som? Me fala se melhorou. Ó, melhorou o som? Me dá um feedback aí. Ó, o Dr. Marcelo tá entrando aqui com a gente. Vamos lá. Meu celular deu uma travadinha aqui. Eu não tô conseguindo aqui. Consegui. O doutor Marcelo já tá entrando para a gente começar nosso bate-papo gostoso e tirar todas as dúvidas de vocês sobre reprodução humana assistida. Eu estava super ansiosa por esse tema. Oi, Carol.
Oi, doutor, tudo Tudo bem? bem? Que Deixa bom eu ter tentar vir você aqui no aqui consultório. comigo. Tra- Travou um pouquinho, tá me ouvindo bem? Tudo bem? Tudo, e você? Tudo jóia. Espera só um pouquinho. Na correria do consultório já? Estava buscando um sinal melhor aqui para a gente conversar. Tudo bem? Ah, eu sei como é que é. Tá todo mundo na internet esses últimos dias, o sinal tá bem ruim mesmo, né? Não, estamos aqui, devagarzinho voltando às atividades aí. Mas primeiramente queria agradecer o convite aí, é um prazer conversar com você. A gente já se conhece já há algum tempo e essa oportunidade é bem interessante aí para poder esclarecer algumas questões envolvendo a reprodução humana e até nesse momento aí do coronavírus aí, para tranquilizar um pouco os pacientes com relação a isso. Ah, eu acho bem importante. Eu até estava contando aqui para as pessoas que já estão conosco que eu sou sua paciente, né? Eu sou uma mulher de 40 para 41 anos, tenho esse desejo, vou seguir com o tratamento, mas tenho um monte de dúvidas que eu sei que é a dúvida da maioria das mulheres, principalmente das mulheres na minha idade, que tem um pouquinho de pressa, né? A gente corre contra o tempo. E resolvi trazer esse tema porque eu sei que é um tema que interessa a todo mundo e nem todo mundo sabe o que está acontecendo agora em relação ao Covid. A gente já teve, inclusive, uma pergunta de como estão seguindo os tratamentos com o Covid agora. Uhum. Então, a gente tinha uma primeira com Visa. Então, a gente finalizou em abril os procedimentos que já tinham sido iniciados, mas foi orientado para nós a suspensão das transferências dos embriões. Então, todos os pacientes que estavam em ciclo já estimulando os ovários em abril finalizaram os seus procedimentos e todos os embriões foram congelados para uma futura transferência depois que passar, eventualmente, esse momento aí mais crítico do coronavírus. Então, hoje, mês de abril, a gente realmente está impossibilitado aí de fazer procedimentos, mas agora, saiu hoje, inclusive, né, recente, uma normativa novamente da Sociedade Brasileira, né, liberando, né, em parte, a retomada dos procedimentos de reprodução assistida, ainda restringindo as transferências de embriões, né, mas já possibilitando em casos, estudando casos individuais aí, a retomada dos procedimentos de reprodução assistida. E, doutor, esse estudo de casos, eles levariam em conta a urgência, a idade da mulher, para poder eventualmente autorizar a transferência dos embriões? Será que isso vai ser possível em algum momento? Então, acredito que a transferência talvez demore um pouquinho, né? Porque, assim, os procedimentos em si, teoricamente, né, pelo menos até a transferência e a condição das gestações em si, não estão sendo afetadas pelo coronavírus. Então, havia uma preocupação com relação a, assim como o Zika vírus no passado, que o corona pudesse ter algum risco para a criança, algum risco que a gente chama de teratogenicidade, né, causando malformações ou alguma intercorrência, como aconteceu com o Zika vírus. Mas, a princípio, até o momento, né, nenhum dos coronavírus, né, como o SARS, MERS, o H1N1, eles demonstraram esse tipo de agressão ao feto. Né? E as gestantes que foram contaminadas pelo coronavírus e ganharam nenê, né? Claro que os trabalhos ainda são muito iniciais, porque é uma doença nova e ainda até eventualmente conseguir se fazer um trabalho, conseguir publicar esse trabalho, né? Demora um tempo, né? Então é uma coisa muito nova ainda para de repente ter uma base científica mais robusta. Mas a princípio não parece que o coronavírus passe a barreira placentária, né? Então mesmo as gestantes que se contaminaram com o corona e vieram a terem os seus filhos, né? Essas pacientes, os filhos não nasceram contaminados pelo coronavírus. Teve um ou outro caso isolado, né? Mas parece que a transmissão que a gente chama vertical, ou seja, da mãe para o feto intraútero, ela não acontece no coronavírus. Outra questão também que se aventou é com relação à amamentação. Se uma paciente contaminada por coronavírus, que tivesse seu filho, ela poderia amamentar, se a amamentação não poderia ser uma condição de risco aí de transmissão do vírus.
mas também já se colocou que a amamentação é indicada, só que daí, nesse caso, a gestante deveria usar máscara, né, e ter todos os cuidados ali de contaminação com relação à criança, mas que também não é um vírus que passaria pelo leite materno. Então, a princípio, a preocupação maior com relação às transferências dos embriões seria, porque a gente sabe que o primeiro trimestre de gestação é o momento onde existem mais riscos de complicações. Pequenos sangramentos que levam o paciente até o hospital, necessidade de ecografias mais frequentes, exames de laboratoriais. Então, é um momento onde você tem mais intercorrências para as pacientes. Então, a ideia seria evitar uma sobrecarga do sistema de saúde com as gestantes iniciais, né, que poderiam postergar um pouquinho as suas transferências. A gente acredita aí que talvez até o final de maio, talvez, começo de junho, julho, a gente já consiga voltar, né, a fazer as transferências dos embriões. Mas no momento agora, apesar de não ter, né, não ser uma preocupação ainda inicial, né, claro que tudo muda com relação ao coronavírus, a cada dia a gente tem novas informações, mas até o momento, né, a preocupação não seria a gestação em si, seria muito mais alguma intercorrência que pudesse inviabilizar a paciente aí, ou levar a paciente a recorrer a um ambiente hospitalar onde realmente poderia haver um risco maior de contágio. Com relação aos casos, a princípio eles não colocaram uma restrição. Na primeira normativa da Sociedade Brasileira de Reprodução Assistida, eles colocaram uma limitação, colocando a limitação, né, para procedimentos só as pacientes oncológicas, né, para congelamento de óvulos. A gente sabe que hoje, cada vez mais, né, por sorte, né, graças a Deus, os pacientes estão tendo mais informação. E as pacientes que têm, às vezes, um diagnóstico oncológico, um câncer de mama, ou alguma situação oncológica que vai necessitar de cirurgia e quimioterapia. A gente sabe que muitos esquemas de quimioterapia, a grande maioria, acaba levando à falência dos ovários. Então, os pacientes que vão entrar no tratamento de quimioterapia, muitas delas vão sair do tratamento curadas do câncer, mas, né, com uma restrição muito grande aí nos seus óvulos. E essa restrição, né, leva essas mulheres justamente a, antes de começar a quimioterapia, fazer um congelamento que a gente chama de emergencial. Então, antes da paciente iniciar a quimioterapia, ela vem para a gente faz o congelamento do máximo de óvulos que a gente puder, para salvar, né, o máximo que a gente puder de patrimônio reprodutivo dessa paciente, para daí sim ela iniciar com o tratamento oncológico. Então, esse é o tipo da paciente que ela não pode esperar. Quer dizer, ela não pode esperar passar uma pandemia para poder fazer o congelamento, porque ela tem que começar uma quimioterapia, né, rápida. Né? Então, esse tipo de caso estava liberado. E outros casos ficavam vamos assim, a questionamento médico, né, a decisão da clínica. Por exemplo, pacientes com uma faixa etária onde a queda da fertilidade é muito rápida, pacientes com uma reserva de óvulos muito baixa. Então, em situações pontuais, estavam sendo liberados procedimentos também. Com essa normativa, eles não limitaram a esses dois grupos. Né? Eles deixaram, eventualmente, a cargo das clínicas a retomada dos procedimentos, desde que sejam mantidas, né, todos os cuidados sanitários com relação ao contágio. Né, da equipe, principalmente, das pacientes, né, quer dizer, controle de temperatura, distanciamento social, né, então todas as normas, eventualmente, espaçamento das consultas. Então, a gente retomou o consultório, mas a gente está atendendo os pacientes mais espaçados para não ter acúmulo na sala de espera de muitas pessoas sentadas. A gente reposicionou, né, as cadeiras e os sofás na sala de espera para que haja uma distância mínima entre uma paciente e outra que estejam ali sentadas, né, então várias medidas estão sendo tomadas para tentar minimizar o risco das pacientes se contaminarem entre elas numa sala de espera e contaminar a equipe e vice-versa, né? Então, mas a princípio, a partir de maio, né, a gente já está, vamos dizer assim, liberado para retomar as atividades dos procedimentos, só não executando as transferências. Uhum. Então, se, por exemplo, uma paciente fizer todo o tratamento dela em maio, fizer a fertilização, se liberar, ela transfere em julho, senão ela congela e aí vai transferir quando tiver liberado. Mas nesse caso, existe alguma perda para o paciente? Tem perda na qualidade? Ou qual seria o melhor caminho? Esperar, fazer o mais rápido, mais breve possível e ter lá congelado? Qual seria a tua sugestão para, por exemplo, uma paciente na minha condição, que tem uma idade avançada, que já tem uma característica não de urgência, não de emergência, mas uma característica que precisa de um pouquinho mais de pressa? Então, boa pergunta. Realmente uma preocupação grande, né? Com relação a será que o congelamento poderia ou não afetar um resultado futuro por uma ação deletéria, né, do processo do congelamento nos embriões.
Então, as técnicas atuais de congelamento, no caso, a técnica mais usada hoje é a vitrificação, ela é uma técnica que ela mantém a mesmo potencial do embrião, tanto a fresco quanto congelado. Até um tempo atrás, há uns 5 anos atrás, alguns trabalhos, inclusive, estavam, vamos dizer assim, colocando como uma situação benéfica você fazer uma fertilização in vitro, congelar todos os embriões e transferir no ciclo seguinte, né? Imaginando que o efeito das medicações que são usadas para estimular os ovários durante o ciclo, né, de fertilização in vitro, elas poderiam ter um impacto deletério no endométrio. Ou seja, você às vezes tinha bons embriões, mas foi tanto hormônio que a paciente usou naquele momento que ela está completamente fora do que seria o fisiológico, do que seria o natural, né, de hormônio para que o endométrio ficasse adequado. Então, essa condição levou durante um tempo a se questionar se não valia a pena fazer o que a gente chama de freeze-all, né? Freeze-all seria congelamento de todos os embriões e a transferência no mês seguinte. Aí, como se viu, não seria uma necessidade, porque o resultado era basicamente o mesmo em pacientes que não tinham excesso de resposta. Mas isso já é uma prática padrão em pacientes, por exemplo, que fazem uma fertilização in vitro e têm acima de 15 ovos. Então, as pacientes que têm excesso de resposta, elas já fazem o congelamento de todos os embriões, né, para evitar riscos para ela e para não ter quedas nos níveis nas taxas de gestação. E hoje a gente também trabalha muito com análise genética dos embriões, né? Então, o que acontece? Todos os pacientes que vão para análise genética de embriões são pacientes que obrigatoriamente vão ter que congelar os embriões, porque após a biópsia dos embriões, né, que os embriões são produzidos, naquele mês que eles são produzidos, né, a gente remove algumas poucas células de cada um dos embriões e essas células são enviadas para análise genética. Né? Não é uma indicação para todos os pacientes, mas hoje em dia cada vez mais pacientes têm buscado essa informação antes de fazer a transferência. Como o resultado da análise genética demora em média 10, 15 dias para vir para nós, né? Os embriões ficam congelados em Curitiba, mas o material vai para São Paulo, onde ficam as clínicas de genética que fazem essa avaliação do material. Então, essa avaliação é feita em São Paulo o resultado demora 15 dias. Então, obrigatoriamente para esses pacientes, a gente faz o congelamento de todos os embriões para a transferência no mês seguinte, após sair o resultado realmente do exame. Então, se eu falar para você hoje, né, a parte do coronavírus, eu diria para você que pelo menos aí 60% das nossos pacientes são com ciclos de congelamento. Quer dizer, 40%, 30%, 40% transferem a fresco. A grande maioria, ou por uma questão de análise genética, ou por um excesso de resposta de ovário, o que pode levar um risco para a paciente, ou até uma taxa de gravidez menor, né? Mas vamos dizer que a maioria das pacientes hoje elas já fazem congelamento por diversos fatores. Ah, tá. Legal. E o tempo que vai ficar congelado também não vai interferir na qualidade do embrião ou na qualidade da transferência? Isso não tem? Ou vai ficar um ano, muda a qualidade? Como que funciona? Não, na verdade, o tempo de congelamento não afeta a qualidade embrionária. Você imaginou, né, que talvez pudesse ter um prazo de validade, vamos dizer assim, né, para embriões congelados, mas isso não se revelou pelos trabalhos na prática. Né? Então, a gente já tem casos de gestações com embriões congelados há 18 anos. Não aqui na clínica, mas em situações pontuais durante o mundo, já tem casos de pacientes que tiveram transferência de embriões depois de 18 anos. Dificilmente a mesma paciente transfere. Esses casos com embriões de muito tempo, muitas vezes são pacientes que fizeram tratamento, às vezes congelaram embriões, engravidaram, não tem mais intenção de ter novos filhos, e muitas dessas pacientes às vezes doam seus embriões congelados para outras mulheres. Então, às vezes, tem embriões que ficam bastante tempo congelados, né, até chegar a serem viabilizados para um outro casal. Então, hoje é uma preocupação que a gente não tem com relação ao tempo. Então, um mês ou 5 anos de congelamento, o resultado vai ser basicamente o mesmo. Legal. Aqui tem uma pergunta, doutor, para você. Se com 39 anos ainda eu congelar os óvulos? Então, o congelamento de óvulos sempre é uma excelente alternativa, né? A gente sabe que hoje a técnica também evoluiu muito, porque o óvulo e o embrião são vamos dizer assim, o embrião tem as suas particularidades com relação ao congelamento e o óvulo também. Então, no primeiro momento, o mesmo padrão, né, que era usado para congelamento de embriões começou a se usar para óvulos, mas o resultado não foi bom. Né? Então, houve uma mudança de protocolo que se adaptasse à condição do óvulo. Né? Até porque o óvulo é uma célula única, diferente do embrião, que quando ele é congelado, ele tem várias células. Então, se uma ou outra se perde no congelamento, as outras repõem a falta daquela e essa não faz falta.
No caso do óvulo, já é uma célula única, ou ela sobrevive ou não ao congelamento. E ele tem algumas particularidades com relação a quanto tempo após a coleta ele pode ser congelado, né? Então, existem situações um pouco particulares com relação ao óvulo. Então, hoje, os protocolos adaptados para congelamento de óvulos, né, eles permitem uma sobrevida muito boa. Mas é claro que o grande problema com relação aos ovos é que eles, independente de irem para um congelamento ou não, a qualidade dos ovos vai caindo com o passar dos anos. Então, a gente vai tendo uma queda da fertilidade das mulheres, porque as mulheres elas nascem com o número de ovos. Então, a mulher ela nasce com mais ou menos 1,5 milhão de óvulos, né? Antes dela fazer 12, 13 anos, essa quantidade já cai para menos de 300 mil, 300, 400 mil. Então, há uma perda considerável de óvulos, né, que vão acontecendo aí, né, durante a vida reprodutiva. Então, durante a vida reprodutiva da mulher, ela tem uma queda na sua quantidade de ovos, porque não se criam novos óvulos, né? Então, os ovos dela vão se esgotando com o tempo, né? E o que mais impacta no resultado de gravidez é a questão da qualidade dos ovos, né? Então, a gente sabe que esses ovos vão perdendo o potencial de formarem bons embriões, né? Inclusive, hoje já se sabe, em termos de resultados de fertilização in vitro, quanto mais ovos a gente tem para trabalhar, melhor, né? Porque a gente sabe que tem vários ovos que não fertilizam no laboratório, tem ovos que não produzem bons embriões, tem ovos que não evoluem adequadamente, tem ovos que eventualmente produzem embriões alterados geneticamente. Então, basicamente, quanto mais ovos eu tenho, maior é a chance, né, eventualmente, de alguns desses ovos congelados, futuramente eu conseguir, né, obter uma gestação. Então, o cenário ideal, vamos dizer assim, para o congelamento de embriões, de óvulos, seria pacientes abaixo de 35 anos, né, e congelando mais do que 15 ovos. Isso seria o cenário ideal. Mas é claro que, no caso, como no caso dessa moça, né, é difícil os pacientes chegarem aqui no consultório nessa faixa etária. Né? Geralmente, a busca do congelamento de ovos são geralmente pacientes acima de 37 anos, né, que eventualmente ainda não encontraram o parceiro ideal, ou às vezes passaram por separações em casamentos anteriores e estão buscando preservar sua fertilidade. Então, não que não seja indicado, mas o resultado vai caindo com relação ao tempo, principalmente pela diminuição da resistência dos ovos ao congelamento, que são ovos que já têm mais dificuldade para sobrevivência ao congelamento, né? E as taxas de gravidez são menores, mas inerente à faixa etária, né? Não pelo congelamento dos ovos em si. Uhum. Importante. Uma outra pessoa pergunta se aos 39 anos ela ainda pode engravidar naturalmente. Sim, pode. Né? É claro, a gente sempre coloca as condições da gestação, a preocupação sempre é com relação à idade. Então, a primeira coisa que a gente, né, avalia no casal, né, que chega no consultório, uma paciente, é a faixa etária. A faixa etária é o que norteia realmente a condição de resultado e a reserva de óvulos, né? Então, abaixo dos 37 anos, a gente preconiza que as pacientes aguardem pelo menos um ano tentando engravidar naturalmente. E se não engravidar, aí alguma coisa errada tem. Daí já merece uma investigação para ver se não tem algum problema com o sêmen do marido, se não tem alguma alteração tubária, se ela não está ovulando direito, se tem endometriose. Então, a gente já começa a fazer uma investigação. Quando passa dos 37 anos, como a queda da fertilidade começa a acontecer de maneira mais rápida, principalmente após os 40, a gente não orienta a esperar muito tempo. Então, 6 meses de tentativas, não engravidou, já começa a investigar, né? Porque se a gente se deparar com alguma situação, como uma endometriose, alguma questão com o sêmen do marido, né, alguma condição tubária, a gente já prontamente já resolve, ou até pensa, se for o caso de ir para a fertilização in vitro, se for uma situação mais, né, mais dramática, assim, de tempo, mas a gente não perde muito tempo, assim, a partir dos 37 anos. Uhum. Outra pessoa perguntou se agora, em tempos de Covid, é possível fazer inseminação ao invés da Então, fertilização. Eu acredito que pela tua resposta não, né? Mas na verdade, não foi colocado essa condição para inseminação, né? Então, as pacientes que estão fazendo ciclo de coito programado, que vão estar contraindicado à gestação. Parece até um contrassenso, quer dizer, está liberado tentar natural, está liberado, eventualmente, você fazer uma inseminação, mas a transferência de embriões não, né? Fica um pouquinho meio... parece que para um lado funciona, para o outro não, mas a princípio a restrição não foi, né, com relação aos procedimentos que a gente chama de baixa complexidade, que seriam os pacientes que estão em ciclos de coito programado, que são aquelas que estão estimulando a ovulação para melhorar a qualidade do ciclo ovulatório e tentar a relação natural, ou para os pacientes com inseminação intraútero. então poderia, né? Que bom, é uma boa notícia. Outra pergunta que teve foi até que idade é possível fazer reprodução assistida?
Aham. Então, como eu falei, o resultado ele vai caindo, né, muito depois dos 40 anos, né? Então a gente vai tendo um declínio da fertilidade que é inevitável e a fertilização in vitro ela não elimina essa variável, né? O que hoje a gente consegue fazer, né, com a análise genética dos embriões nessa faixa etária, porque a gente sabe que a grande maioria dos pacientes acima de 40 anos tem mais dificuldade para engravidar, porque os ovos eventualmente não produzem embriões geneticamente saudáveis. Então, muitos ovos, né? Então, é mais difícil de conseguir ter aquele embrião geneticamente saudável. Mas quando uma paciente acima de 40 anos, ela produz eventualmente um embrião, né, de boa qualidade e que seja geneticamente saudável, a chance dela engravidar é praticamente a mesma que uma de 35. A questão é a dificuldade maior dela conseguir obter aquele embrião, né, que é o geneticamente saudável. A partir dos 43, 44 anos, aí o resultado já fica muito ruim, porque daí a incidência de embriões comprometidos é muito grande. Então, a maioria dos pacientes acima de 43, 44 anos, elas não conseguem ter embriões para transferência. Não que a paciente não possa tentar, né? Tem paciente que a gente coloca realmente que os resultados são muito limitados, né? Na faixa etária, por exemplo, 44 anos, a chance de engravidar, né, é 1 para 1000, né, 2 para 1000, alguma coisa em torno disso. Né? Com 45 já é mais do que isso. Então a gente já coloca, geralmente, para as pacientes essa condição, né, de resultados ruins, né? E a indicação melhor para essas pacientes seria a ovo-doação. Né? Então, a ovo-doação, não existe uma limitação de idade, né? Durante um tempo até o CRM colocou como limitador de idade 50 anos, ou seja, que as mulheres não poderiam, né, engravidar de procedimentos de reprodução assistida após os 50 anos de idade. Mas, como isso é uma situação inconstitucional, então isso caiu por terra. Né? O CRM não pode limitar, né, o desejo de maternidade, independente da faixa etária que a paciente se encontre. Né? O que o CRM colocou é a orientação. Então, o médico deve orientar essa paciente, caso ela tenha acima de 50 anos, né, os riscos todos que ela tem inerente a uma gestação nessa faixa etária, que são riscos maiores de hipertensão, diabetes gestacional, né, parto prematuro, problemas de tireoide, enfim. É uma situação de risco que ela tem que estar ciente, né, dessa condição quando ela vai buscar uma gestação nessa faixa etária. E outra situação que é hoje obrigatória pelo CRM é que essa paciente que tem intenção de engravidar nessa faixa etária, acima de 50, ela tem que ter uma autorização do cardiologista, de um clínico e do seu obstetra, né? São cartas de recomendação dizendo que ela está em plenas condições físicas para uma possível gestação, ou seja, que ela não tem nenhuma doença de base, né? Já como fator de complicação. Com essas cartas, né, você não precisa mais fazer uma solicitação, como antigamente é o CRM, para ver se o CRM libera ou não a possibilidade. Basta você ter isso documentado e a paciente pode dar sequência ao seu procedimento. Então, com relação à gestação, não existe um limite etário, porque a gente sabe que o útero não envelhece, entre aspas, né? Então, você pode fazer uma paciente de 60, 70 anos engravidar. O que vai envelhecendo é a qualidade dos ovos, né? Os ovos que vão perdendo potencial. Então, você pode engravidar com 50, mas com ovos próprios você já não vai ter essa possibilidade. Então, não existe um limitador, mas eu diria para você que a partir dos 44 anos, 43, 44, a gente já orienta os pacientes com relação à melhor alternativa a ser, né, a doação de óvulos. Né? Claro que isso é uma condição muito particular, não são todos os pacientes que encaram bem essa situação. Né? Quando a paciente ela tem óvulos doados de uma outra mulher, ela vai basicamente gestar uma criança que teria metade da carga genética do seu parceiro e dessa paciente, né, que doa os ovos. Ela não teria participação genética nessa gestação. Para algumas pacientes isso não é um empecilho, né? Elas se realizam eventualmente, realizam o seu sonho de maternidade com a gestação, né? Já tem pacientes que já têm resistência com relação a essa modalidade e preferem tentar com seus próprios óvulos. Então, a gente, claro que não coloca uma idade limite, mas a gente, né, orienta a paciente que o resultado realmente, nesse caso, vai ser menor. Trabalhar bem a expectativa, né, doutor, para não gerar nenhuma frustração maior, porque a gente sabe que o tratamento em si, ele já é muito delicado, ele mexe muito com a parte hormonal, a mulher já cria todo um desequilíbrio ali que precisa ser muito trabalhado. E a expectativa, a ansiedade, ela pode ajudar ou atrapalhar muito na hora do tratamento também, né? Sim, exatamente. Principalmente nessas decisões delicadas com relação ao congelamento, né? Porque ao congelamento, a ovo-doação. Porque a ovo-doação é uma condição que é muito particular, né? A gente sabe que existem, a gente chama de fatores epigenéticos, né? Ou seja, existe uma influência do organismo da mulher gestante na gravidez. Então, mesmo que ela não tenha participação genética, né?
Existem genes que essa criança traz que podem ser ativados ou inativados de acordo com o ambiente uterino, né, e as condições nutricionais que a mãe apresenta. Então, é interessante perceber que existe realmente um efeito, né, da gestante, vamos dizer assim, na evolução da gravidez, mesmo que ela não tenha participação genética. Uhum. E é um ato muito parecido com a adoção, com a diferença que você vai gerar aquela criança, que eu acho que é o sonho da maioria das mulheres, se sentir grávida, estar grávida, né? Exatamente. Então, depende muito de princípios e valores, né? Cada um traz os seus e a gente, claro, que tem que respeitar essa condição. Tem pacientes que falam, não, se é para, de repente, ter uma gestação de uma criança que não seja minha geneticamente, eu prefiro adotar. Tem paciente que já fala, não, para mim o que interessa é a gestação e vai ter uma parte do material genético do meu marido, né? Então, cada uma tem, eventualmente, uma visão diferente. Tem paciente que fala, não, eu vou tentar com os meus até eu conseguir, mesmo que seja limitado o resultado, porque eu quero, no mínimo, tentar e ver na prática, né, realmente, se não pode comigo acontecer, né, a possibilidade menor de gravidez, mas que ela possa realmente acontecer. Claro, porque na área médica não tem receita de bolo, né, doutora? A gente Não, tem uma média, mas como cada organismo vai responder é muito particular, né? Eu acho assim, pelo menos eu procuro, né, com os meus pacientes, eu ser bem franco, né, com relação às possibilidades que cada uma tem, né? Eu acho que o médico tem é que dar orientação e dar base científica de dados para que a paciente possa ver o que para ela, naquele momento, é o mais adequado, né? Não adianta você impor um tratamento para uma paciente que, de repente, não está preparada psicologicamente para aquele perfil de tratamento. Então, a gente tem que respeitar, eu, pelo menos, procuro trabalhar assim, respeitar as individualidades de cada um, né? Quer dizer, cada pessoa traz sua história, suas crenças, né, os seus princípios e valores, né, princípios religiosos, inclusive, todos eles têm que ser pontuados. Tem pacientes, por exemplo, que por questões religiosas têm uma limitação pessoal com relação a não, prefere eventualmente não congelar embriões porque não vão se sentir bem com o congelamento. Então, a gente adapta o procedimento àquela condição especial daquela paciente. Então, né, eu acho que é importante a gente não invadir, né, em busca da gestação, eventualmente conflitar com os princípios e valores que cada um traz. Uhum. Uma paciente perguntou aqui quais são os tipos de gravidez assistida, né? Quais são todos, acho que, as possibilidades. Como? A paciente perguntou quais são os tipos de gravidez assistida, quais são os métodos que a gente teria hoje para uma reprodução assistida. Então, a gente tem os procedimentos de baixa complexidade e de alta complexidade, né? Quando a gente fala em baixa complexidade, isso inclui os ciclos de estimulação ovariana, que são o que a gente chama de ciclos de coito programado, e os ciclos de inseminação intraútero, onde se prepara o ovário, né, para ovular em tempo adequado. No dia que que a gente induz a ovulação da paciente, o marido faz a coleta do sêmen e esse sêmen é preparado no laboratório e inseminado dentro do útero. É um procedimento que não tem anestesia, é como se fosse para colher um preventivo, um procedimento bem simples, que não requer, né, repouso nem nenhuma preocupação após a inseminação, mas com resultado bem mais baixo do que a fertilização in vitro, né? Tem indicações específicas para inseminação intraútero, né? Se a paciente não tiver aquelas indicações, não adianta ela fazer a inseminação, porque o resultado dela não vai ser melhor do que ela tentando engravidar naturalmente. Já no caso, ou seja, as indicações no caso da inseminação seriam basicamente para pacientes que têm, às vezes, um sêmen do marido mais comprometido, eles têm uma quantidade de espermatozoides mais baixa, não tão mais baixa, porque se realmente a quantidade for muito pouca de espermatozoides, aí a fertilização in vitro passaria a ser a melhor indicação. E em outras situações particulares, como alterações no muco cervical, né, que a gente geralmente avalia para ver se vale a pena inseminar ou não. E os procedimentos de baixa complexidade já são na linha da fertilização in vitro. Então, basicamente, hoje, pelo menos aqui na clínica, a maioria das clínicas só faz ICSI, que é a técnica onde você faz a estimulação do ovário, você colhe os óvulos, né, quando os óvulos estão em condições aí já de coleta. Esses óvulos são inseminados no laboratório através de uma técnica chamada ICSI, né, onde eventualmente se faz a introdução de um único espermatozoide dentro, né, de cada óvulo. Então, com essa técnica, a taxa de fertilização no laboratório é maior. Existem algumas clínicas que ainda usam a fertilização in vitro clássica, onde você coloca o óvulo numa gotinha, né, no ambiente adequado, e você insemina ali uma quantidade de espermatozoides. Aí, nesse caso, você fica refém da natureza. Os espermatozoides vão ter que fazer o trabalho de perfurar o óvulo,
e promover a fertilização por si só. Hoje, poucas clínicas usam a fertilização in vitro clássica, a maioria realmente está fazendo essa técnica de ICSI para todos os pacientes. Nesse caso, o que pode mudar é com relação à análise genética, que é uma situação que cada vez mais tem sido frequente no nosso dia a dia. Né? Então, muitos pacientes hoje que fazem fertilização in vitro acabam optando, né, principalmente os pacientes acima de 40 anos, onde a indicação já é pela própria faixa etária, acabam optando por fazer análise genética dos seus embriões. Então, a gente faz o procedimento, como a gente falou anteriormente, né, analisa, né, tira algumas poucas células de cada um dos embriões, os embriões são congelados e essas células retiradas dos embriões são enviadas para análise genética. Então, a gente vai saber se esses embriões que foram congelados para futura transferência são ou não geneticamente normais. O procedimento mais clássico, né, o básico para análise genética, é a avaliação dos 23 cromossomos. Nós temos 23 pares de cromossomos. Então, a gente vai saber se existe perda ou excesso de material genético em uma das posições. Por exemplo, a trissomia do 21, que é a síndrome de Down. Então, na posição 21, ao invés de um par, são 3 cromossomos, né? Então, existem outras síndromes, como Klinefelter, Patot, Edward, Turner, né? Então, essas síndromes todas, né, que têm excesso ou perda de material genético em alguma das posições, é identificada por esse tipo de exame. E existe uma outra alternativa genética para alguns casos especiais, que algumas pacientes às vezes são portadores de alguma doença específica e quer evitar aquela doença. Aí existe uma outra técnica, o procedimento é o mesmo, só que a análise genética é diferente. Então, nesses casos, por exemplo, a pessoa tem lá uma fibrose cística, por exemplo, né? Então, é uma mutação gênica em um cromossomo específico. Então, o exame de avaliação genética vai ser normal para essa paciente. Mas o que a gente quer saber é se existe um defeitozinho em um cromossomo específico. Nesse caso, é feita uma sonda, né, para este casal especificamente, e essa sonda, que é um buscador, é colocada em contato com a genética dessas células para ver se ela vai se ligar ou não em alguns dos embriões. Então, você consegue saber, nesse tipo de técnica, qual embrião é livre daquela específica doença que você está procurando. Né? Então, são técnicas diferentes. A mais comum é essa de avaliação, né, dos genes, né, basicamente, com relação às síndromes. Legal. Uma pessoa perguntou se é possível escolher o sexo do bebê. Então, a indicação, a FIV, ela não, nos casos de análise genética, você fica ciente da condição genética, né? Então, não é permitido no Brasil, eticamente falando, né, você fazer um procedimento de reprodução assistida com a busca da escolha do sexo. Quer dizer, vou fazer uma fertilização in vitro, fiz análise genética, descobri que eu tenho meninas, mas eu quero menino, então elimina as meninas e eu vou tentar de novo porque eu não quero transferir aquele sexo não desejado. Então, isso no Brasil não é permitido. Então, quando a gente faz a análise genética dos embriões, o par sexual também é revelado. Né? Então, o casal fica ciente de quantos são meninos, quantos são meninas. É claro, se de repente o casal tem preferência, tem meninos e meninas, tem preferência por algum sexo, né? A gente conversa com o casal e vê essa possibilidade, mas a gente tende sempre a transferir o embrião que tem melhor classificação, porque os embriões eles recebem como se fosse uma nota no dia que eles são congelados, né? Que é independente da genética. Então, você pode ter um embrião, por exemplo, geneticamente normal, mas ele tem uma nota baixa. Ele tem uma nota, e essa nota baixa incorre em uma chance menor dele implantar no útero. Às vezes pode ter um embrião de uma nota alta, né? Mas que ele seja geneticamente comprometido. Então, sempre quando a gente tem análise genética, a gente procura transferir os embriões que são geneticamente normais, obviamente, né? Isso é um critério de exclusão, mas que tem a nota mais alta. A gente sabe que são os embriões que vão ter mais chance de implantar. Então, por exemplo, eu tenho um embrião AA, geneticamente saudável, é esse que eu vou optar, independente do sexo que ele tenha. Uhum. No Brasil eu já tinha essa informação. Alguns países aceitam essa escolha de sexo, né, doutor? Mas acho que politicamente fica complicado, né? A gente sabe que tem algumas culturas, né, onde você tem, eventualmente, um peso muito maior com relação ao sexo masculino, feminino, mais o masculino, né, na maioria das culturas, né? Então, tem países onde, culturalmente, eles têm uma preferência por um determinado sexo. Então, às vezes, a lei se adapta à cultura daquele país, né? Então, mas, de uma maneira geral, os países europeus, americano, nos Estados Unidos, no Canadá e tal, normalmente não se tem essa possibilidade. Mas existem alguns países onde a lei é mais flexível porque se adapta à cultura daquele país, né? Sim.
Outra coisa que, assim, aqui no consultório, as mulheres, as minhas pacientes têm mais ou menos a mesma faixa etária que eu, e eu vejo que é uma questão bem importante da mulher, assim, é uma dúvida. Quantos embriões trans, né? Que é uma idade mais avançada, se transferindo mais embriões, se o risco é muito alto de gêmeos, trigêmeos, se transferindo menos embriões, como que a gente podia responder para essas mulheres? Para elas entenderem o que seria o ideal, quanto transferir, como que funciona hoje em dia? Então, com relação à transferência, o CRM colocou algumas limitações com relação ao número de embriões a serem transferidos, tá? Porque muitas clínicas, às vezes, transferiam excesso de embriões e hoje o que a gente foge muito é da condição da gemelaridade, principalmente trigêmeos e quadrigêmeos. Então, graças a Deus, hoje no mundo inteiro, houve uma conscientização com relação aos riscos inerentes a uma gravidez gemelar, né, trigêmeos e quadrigêmeos principalmente, e basicamente houve uma, vamos dizer assim, as clínicas pisaram no freio com relação ao número de embriões a serem transferidos para justamente fugir dos riscos maiores aí de gravidez múltipla. Então, o CRM colocou como normativa até os 36 anos o máximo de 2 embriões a serem transferidos. Entre 32, entre 36 e 40 anos, até 3 embriões. E e acima de 40 anos, já no máximo 4 embriões. Mas é claro que depende muito de cada clínica. Aqui, por exemplo, a gente não transfere 4 embriões nunca, né? 3 embriões, raríssimas situações a gente transfere, né? Só em pacientes com uma faixa etária muito elevada, em condições especiais. Mas o que aconteceu? Com o advento hoje da análise genética, a gente consegue hoje ter muito mais assertividade com relação ao embrião que é o melhor para transferência. Então, por que você transferia mais embriões antes? Porque você não sabia que você estava transferindo. Então, você transfere os 3, porque de repente vai que algum dá certo, né? Então, o resultado dos procedimentos eram menores, a gente tinha menos índice de sucesso, então a situação era diferente. Hoje, os meios de cultura, né, embrionários são de última geração, são muito melhores, né? As condições de cultivo desses embriões são muito melhores, então as incubadoras de última geração computadorizadas hoje permitem um controle muito rigoroso dessas condições de cultivo dos embriões. Então, esse cenário levou a gente a conseguir produzir melhores embriões, ter melhores taxas de sucesso, e para complementar essa condição com a questão genética, você consegue hoje, especificamente, transferir um embrião somente com resultado tão bom quanto seria a transferência de 2 embriões sem análise genética. Então, por exemplo, aqui, quando a gente faz análise genética dos embriões, eu sempre oriento a paciente a transferir um embrião só, né? Porque eu acho que uma gravidez gemelar é uma situação apesar de ser muito sedutora, né? Não, tem uma gravidez só, tem 2 nenês, daí já gesta uma vez e já nasce junto e tal. Mas a grande preocupação é o que pode acontecer. Então, apesar de ser uma situação de menos risco que um trigêmeos ou um quadrigêmeos, mas tem muitas gestações gemelares que não chegam até o final, nascem prematuro, às vezes vai para a UTI natal, aí às vezes o nenê vai embora antes do outro, conforme a condição da prematuridade, às vezes existe um risco maior de complicações que podem levar até a limitações cerebrais, né? Então, a gente sempre procura fugir dessa condição. Mas, voltando à tua pergunta, se eu transferir, por exemplo, 2 embriões geneticamente avaliados, né, para uma paciente com uma classificação elevada, a chance de gravidez gemelar seria em torno de 35, 40. É alta, né? Quando é geneticamente avaliada. A chance de gravidez hoje que a gente tem tido, a gente fechou o ano passado, fez a estatística do ano passado, a gente fechou o ano com taxa de sucesso de gravidez com embriões euploides, ou seja, embriões analisados geneticamente normais, né, de 60%, 61%, alguma coisa em torno disso. Então, claro, que você transferindo 2, você não vai aumentar a chance de engravidar, mas você vai aumentar o risco de uma gravidez múltipla. Então, a gente sempre procura, né, de repente, não incorrer nessa condição de risco. Claro, é uma possibilidade que o CRM permite? Sim, a gente divide com a paciente. Tem pacientes médicas, né, amigas até, e pacientes médicas em geral, que você fala, olha, eu quero transferir 2, é um direito dela, né, ciente dos riscos, né, de que realmente é uma gravidez de risco, mas às vezes a paciente opta por transferir 2. Mas aqui eu pediria que mais do que 2 a gente não transfere. Uhum. Porque o risco é muito grande, né? Eu tive amigas no passado que fizeram muito mais jovens e não existia toda essa análise. Ambas
tiveram que fazer a transferência de 3, mas tiveram um bebê em casa. Porque os outros embriões tinham baixas qualidades, enfim. Mas a gente sabe que eu, particularmente, tenho muito medo da gestação gemilar, por conta dos riscos e também de toda a responsabilidade no pós-parto, que não é pequena. A mulher vai ter que assumir aí uma vida É, complicada à noite, né? Para quem trabalha, tem uma vida mais corrida, eu acho um pouquinho mais delicado. Mas eu sei que é uma dúvida frequente, eu converso com diversas mulheres na mesma idade que eu, que estão buscando o tratamento, e sempre é o medo. Será que eu vou ter gêmeos? Aquela pontinha sempre vem, puxa, seria muito bom. Mas, por um lado, tem todo o sim. outro cenário que não agrada tanto, né? Até teve uma pessoa aqui que perguntou se para conseguir engravidar precisa tirar alguma coisa da sua alimentação. E outra perguntou se precisa de suplementação. O que a mulher precisa? Então, como é que funciona isso, né? Realmente a gente sabe que a gente, eu pelo menos acredito bastante nisso, né? Que a gente é o que a gente come, né? Quer dizer, conforme a tua alimentação, você vai ter ou não tendências a doenças específicas ou não, devido a carências que você possa ter nutricionais, etc. Eu não acredito que isso seria diferente com relação à parte reprodutiva. Com certeza, isso tem uma influência também na parte reprodutiva. O grande problema é que até hoje não tem pontualmente um alimento que você pode dizer, não, esse realmente é um alimento que vai aumentar a fertilidade, né? Quer dizer, se fala em, você vai na internet, coloca lá alimentos em fertilidade, vai aparecer inúmeros alimentos, eventualmente, que vão ser colocados dessa forma. Então, não existe uma condição assim que seja, né, vamos dizer assim, analisada cientificamente e tenha uma comprovação de, ó, tal substância, o alimento vai ter uma melhor qualidade ovocitária e vai melhorar eventualmente a taxa de gravidez. A coenzima Q10 tem se falado muito ultimamente, né? Eu preconizo aqui no consultório, a gente usa de rotina para os pacientes a coenzima Q10, que, né, virou a menininha dos olhos aí em muitas situações, né, nutricionais. Mas outras situações aí como o ácido fólico, que é importante também, né, para algumas pacientes, as vitaminas em geral, vitamina C, vitamina E, vitamina D, então procurar sempre analisar se não tem alguma carência que mereça correção, mas não que o excesso de algumas dessas vitaminas aí possa levar a um melhor resultado ou não. Outras situações que eventualmente existem dietas muito restritivas com relação a glúten e outras situações, mas na prática, assim, que você consiga ter um trabalho, uma estatística muito grande, relevante, que possa dizer, não, realmente isso funciona e funciona para quem, né, para que tipo de paciente, é mais difícil. Agora, claro, a gente sempre coloca que condições e hábitos de vida são importantes. Por exemplo, né, uma alimentação adequada, né, balanceada, com todos os nutrientes possíveis, procurar evitar carências vitamínicas, né, a atividade física, bebida alcoólica, procurar evitar excesso de bebida alcoólica e cigarro, né? Então, o que puder eventualmente fazer para ajudar seria interessante como um todo, mas pontualmente falando assim, não que tivesse alguma situação que seja, né, vamos dizer assim, essa medicação é padrão e todos os pacientes vão ter um melhor resultado. Muitas pessoas falam mesmo que o glúten ele é inflamatório, então ele vai gerar uma inflamação no útero, então o paciente tem uma diminuição no sucesso. Então, isso não tem nada publicado, não tem nenhuma comprovação científica que o glúten faria mal para uma gestação. A questão do glúten, basicamente, o princípio seria com relação à absorção intestinal. Quer dizer, que o excesso de glúten poderia limitar a absorção de alguns nutrientes importantes, né, para o organismo, e essa carência de alguns nutrientes, por consequência dessa má absorção, poderia impactar de alguma forma na qualidade, né? Mas não que realmente você tenha essa relação. A gente vê, né, populações que têm, enfim, um consumo de glúten, por exemplo, você pega, né, os italianos, os europeus, eles têm um consumo de glúten bastante elevado. E você não vê que a taxa de infertilidade lá é menor do que eventualmente em outros países, né? Então você vê que existem países que têm hábitos alimentares particulares, né? E isso não leva a esses países, por essa condição, terem uma chance menor de gravidez ou não. É a mesma coisa com relação aos procedimentos, né? Quer dizer, assim como não interfere, né, na condição da gravidez na tentativa natural, né, pouco interferiria também num resultado positivo de uma fertilização in vitro. Ah, legal. Uma pessoa está questionando por que os procedimentos são feitos só em clínicas particulares. Isso não é verdade. Hospitais
públicos também fazem os procedimentos, correto, doutor? Então, tem alguns locais no Brasil, alguns serviços, né, no Brasil que disponibilizam esse tipo de atendimento, mas são poucos, né? Acredito que tem um em Porto Alegre, em São Paulo, acho que tem um em Natal, se eu não me engano, mas são locais pontuais, porque o grande problema é que o custo, eventualmente, para esse tipo de procedimento é muito alto. Então, nós temos um país que né, a condição financeira já não é das melhores para as doenças básicas, né? Não que a infertilidade não seja uma doença, ela é considerada pela Organização Mundial de Saúde também, né, como uma doença. Então, ela tem que ser encarada como tal. Não é um luxo você querer engravidar. Realmente é uma condição, né, que faz parte, eventualmente, do desejo de cada ser humano. Não de todos, mas, enfim, aqueles que querem engravidar têm o seu direito. O grande problema é que num país limitado como o nosso, no sentido de recursos financeiros para a saúde, né, é difícil eventualmente você incutir, né, na mente dos governantes nossos, eventualmente, uma necessidade de disponibilizar um recurso financeiro para esta atividade específica. Né? Então, basicamente, os recursos acabam sendo destinados para outras doenças que podem levar a risco de vida ou condições nesse sentido. Então, é essa condição específica que limita muito que os serviços consigam fazer. Né? Os embriologistas, né, o material humano para trabalhar nessa área tem que ser altamente especializado e todo o material que a gente utiliza é importado. Então, nada praticamente é feito no Brasil. Os catéteres de transferência, agulhas para punção de óvulos, toda a plasticaria de laboratório, são todas de uso único. Então, você compra, usa, joga fora. Né? Então, essa condição eleva muito o custo dos procedimentos no Brasil, porque a gente depende de insumos que vêm de fora. Né? E daí, obviamente, com as taxas de importação, que nós sabemos que no Brasil não são das mais agradáveis, né? Então, isso limita muito, eventualmente, que os procedimentos possam ser feitos a um preço mais acessível. Muitos desses hospitais que fazem procedimentos, né, entre aspas, pelo SUS, às vezes não é nem pelo SUS, às vezes são entidades, ONGs que, de repente, ajudam esses hospitais de alguma forma para poder viabilizar os procedimentos a um custo mais acessível, laboratórios de medicamentos, que às vezes também a utilizam, vendendo medicações a preço de custo. Então, são situações particulares, mas realmente a limitação é essa, é você conseguir convencer, né, num país, né, que tem limitações financeiras graves, né, a destinação de recursos para essa área especificamente. A própria medicação é bastante cara, né, doutor? Sim. Limita bastante quem não tem. Para essas pacientes, se for a indicação, lógico, métodos, se forem pacientes jovens que não têm indicação da fertilização, a inseminação e o coito programado acaba sendo um método de ajuda, se for possível, no caso individual de cada um, lógico, né? Sim. A gente sempre procura, né, seguir do menos complexo para o mais complexo. Né? Não são todos os pacientes que necessitam ir para a fertilização in vitro para chegar à gestação. Sempre numa avaliação inicial, a gente vai buscar qual é a causa do problema. Né? Às vezes a paciente faz uma avaliação e ela tem lá, por exemplo, um ovário policístico. Né? Ela ovula pouco ou não está ovulando. Então, nesses casos, né, a correção desses desequilíbrios hormonais através de medicamentos já viabilizaria o retorno dos ciclos ovulatórios. Então, é uma paciente que às vezes vai engravidar sozinha, né, em questão de tempo. Né? Às vezes tem pacientes que às vezes tem lá, né, uma condição de endometriose inicial. Às vezes faz uma videolaparoscopia, uma cirurgia, mas remove essas lesões ali no procedimento e em até 6 meses, muitas dessas mulheres acabam engravidando naturalmente. Então, existem situações onde você tem uma indicação absoluta de FIV, por exemplo, temos lá um caso seminal onde o sêmen do marido é muito comprometido, muito baixinho, quantidade, mobilidade, enfim. Tem alguns casos que você não tem reversão, você tem que trabalhar em cima do que você tem e daí a fertilização in vitro passa a ser a melhor alternativa. Às vezes pacientes que tenham, por exemplo, obstrução tubular bilateral, quer dizer, uma paciente que o caminho está interrompido, às vezes por infecções ou situações outras, né? As trompas podem simplesmente terem um dano definitivo. Então, nessa paciente, né, a fertilização in vitro já é a primeira indicação. Então, existem situações onde você já tem a FIV como primeira indicação, mas muitas delas, às vezes você consegue corrigir, às vezes, né, numa cirurgia como endometriose, às vezes você consegue corrigir, né, situações ovulatórias. Então, não toda paciente precisa recorrer a procedimentos de alta complexidade.
A própria histerosalpingorografia, às vezes, libera um pouquinho as trompas se elas estão um pouquinho aderidas, né, doutor? Não seria um tratamento, mas é muito comum, né, de algumas pacientes que passam por esse tipo de exame, porque como eles injetam um contraste que passa pelo útero, passa pelas trompas, extravasa no abdômen, às vezes tem pacientes que têm, às vezes, rolhas de muco, um tampão de muco dentro das trompas, e nessa pressão, às vezes, acaba limpando, entre aspas, né, o interior da trompa e acaba facilitando uma gravidez que não estava acontecendo na sequência. Então, não é infrequente, né? Não é a maioria dos pacientes, mas não é infrequente aparecer em pacientes que acabarem engravidando. Gente, perdão, meu celular pulou aqui. Eu vou ver se eu tenho um carregador aqui. Só um pouquinho. Colocar ele para carregar, ele se jogou. Mas tem muita alternativa, né, doutor? Eu acho que hoje em dia é mais fácil, de novo, é mais fácil engravidar, né? As pessoas têm mais acesso, têm mais conhecimento. E eu acho que à medida que... Deus, não fica mais. À medida que vai evoluindo, a tendência é também baratear esses procedimentos e deixar mais acessível para mais pessoas, né? Eu acho que já houve uma melhora significativa, né, com relação aos custos, que realmente ficaram um pouco mais acessíveis, porque a própria concorrência internacional acabou levando a muitas novas marcas aparecerem, né? Então a China está entrando, como em tudo, né, muito forte, né, nessa parte de equipamentos, catéteres e tal. E quando os chineses começam a entrar na briga comercial, eles geralmente têm uma capacidade de produção, né, e uma condição de custo baixo, né, muito menor do que muitos outros países pelas questões, né, obviamente, trabalhistas que a gente conhece. Né? Então, essa condição, né, acaba facilitando. O grande problema é que a gente, no Brasil, a gente tem alguns entraves aí, políticos com relação à importação. Então, existe uma burocracia, né? O Brasil é o país da burocracia, basicamente. Então, existe uma burocracia muito grande com relação à aprovação, junto à Anvisa, né, de novos fornecedores para o Brasil. Então, às vezes a gente vai em congresso na Europa, todo ano, nos Estados Unidos, Europa, enfim, e a gente percebe lá novas marcas, mas quando você vai conversar com eles com relação à possibilidade de você, como brasileiro, comprar, eles falam, olha, a gente não entrega no Brasil, a gente não conseguiu aprovação junto à Anvisa, ou é muito burocrático, e daí, de repente, eles acabam não vendo um mercado que, de repente, vale a pena o estresse todo, né, para conseguir aprovação junto à Anvisa, por exemplo. Né? Então, a gente acaba ficando muito limitado às grandes marcas, que têm um poder muito maior para conseguir essa penetração. Mas quando você vai, por exemplo, para a Europa, Estados Unidos, nos congressos, a quantidade de fornecedores que eles têm, né, de diferentes fornecedores de vários países com uma facilidade muito grande de acesso, né, isso viabiliza para eles até, por incrível que pareça, um custo mais baixo do que aqui no Brasil. Né? Mesmo sendo em dólar ou em euro, você acaba tendo uma facilidade maior ali para conseguir comprar os equipamentos a um custo mais acessível. Alguns países que estimulam, inclusive, a reprodução, porque são países muito de pessoas mais maduras, né? Eles têm acesso via governamental, você consegue os tratamentos, tudo tem uma demora, né, quando não é pago, mas você trabalha com uma coparticipação, então tem um custo, mas é um custo bem inferior. Eu, como morei na Alemanha, a gente chegou a dar uma olhada e a Alemanha ela vai subsidiar o tratamento da mulher lá, porque eles têm interesse em ter famílias maiores, pessoas economicamente ativas para o futuro. Então, o Brasil, infelizmente, a gente vê aqui como nosso setor é equipamento médico, é uma dificuldade muito grande e isso para nós, público final, dificulta muito, com certeza. Sim. Essas condições limitam muito. A minha formação, né, após a minha residência, eu fui para a Itália e a minha formação foi justamente em Brescia, lá onde estava se falando muito do Hospital de Brescia, que foi onde eu trabalhei, né, durante um ano, foi lá que eu fiz a minha pós-graduação. Então, lá já naquela época, isso foi em 94 já, então já faz bastante tempo. Então, naquela época já havia uma cobertura total do governo com relação aos procedimentos. Então, os pacientes elas já recebiam, né, do governo. Eles limitavam, se não me engano, em 3 tentativas para cada paciente, mas a paciente já tinha essa condição, né, de poder fazer um procedimento aí pelo sistema de saúde deles. Depois disso foi se ampliando, acho que hoje
não tenho conhecimento de algum país na Europa que já não tenha essa. Oi, pessoal, tudo bem? Voltei porque sempre que dá uma hora o Instagram ele derruba a gente, vocês já sabem. O doutor estava em meio a uma explicação super legal, mas infelizmente caiu. Eu vou aguardar ele voltar para a gente finalizar a informação. Mas eu acredito que, tendo em vista tudo que ele explicou, a gente pode dizer que sabe muito hoje de reprodução humana assistida e tem todas as referências do que está acontecendo hoje em relação ao Covid. Então a gente sabe que não é o momento ideal para fazer o tratamento, mas sim é possível iniciar um tratamento. E isso é muito importante para quem tem urgência. Ó, o doutor está entrando novamente para ele finalizar a explicação dele. A nossa conexão está um pouquinho lenta. Oi, doutor. O Instagram Oi. ele derruba a gente. Com uma hora ele derruba. Então, bom, mas com relação à última conversa, né, a última pergunta, realmente a gente tem, né, os países europeus têm uma tendência a estimular eventualmente as gestações justamente por uma reposição, né? Cada vez são países que estão tendo uma população cada vez mais envelhecida com o tempo e a reposição de novas crianças está sendo mais limitada. Então, existem, inclusive, comunes na Itália que incentivam, pagam eventualmente para os casais que querem engravidar, independente de procedimentos ou não, mas incentivam economicamente aí a procriação. É uma pena que a gente não tem a economia para isso, né? É, mas eu acho que no futuro o Brasil vai ter também esse diferencial e talvez trazer esses procedimentos para ficarem mais acessíveis para toda a população. E a gente tem aí uma série de recursos hoje que a gente pode recorrer para tentar quem o problema mais é só a questão da idade para tentar resolver antes, né, doutor? E existem Sim. algumas escolas, tais escolas que você pode estar procurando também para diminuir o problema, imagino, né? Acho que é mais fácil nesses hospitais escola também, mais barato, talvez. Sim, basicamente são essas condições aí que viabilizam, às vezes, os procedimentos a um custo mais acessível, que são estudantes que estão em fase de formação, então, os serviços universitários que recebem uma verba federal para a residência em si, né? Então, às vezes, o próprio serviço, apesar de não ser um valor que seja especificamente para a reprodução humana, às vezes um serviço de residência, de ginecologia e obstetrícia pode, né, disponibilizar um recurso vindo do MEC para, né, para essa finalidade, já que existe realmente uma fase de formação onde esses novos médicos, né, que têm intenção de trabalhar na área, poderiam, né, fazer eventualmente a sua formação e tal, né? Então, claro que, né, nesse sentido, o custo ficaria mais acessível também. Tomara que em breve isso possa chegar para todas as mulheres, porque todo mundo que tem o desejo de ser mãe é importante tentar, né? A gente não sabe nunca se a gente vai conseguir, porque quem decide, infelizmente, não somos nós, mas tentar eu acho que é importante para todo mundo, né? Eu acho que o importante é realmente ficar uma mensagem positiva. Eu acho que a medicina reprodutiva hoje evoluiu muito, né? Os resultados são muito melhores do que já foram um dia no passado. Existem algumas limitações, uma das grandes limitações é a econômica, que a gente, claro, torce para que essa situação se resolva, né, de maneira mais rápida possível, né? Mas pelo menos em termos de alternativas de tratamento e recursos hoje tecnológicos, né, a gente percebe que hoje, né, a gente sabe que hoje os resultados aí, né, claro, ainda com as limitações de faixa etária, que a gente sabe que essas a gente não consegue, né, mudar, mas em outras várias situações que no passado impossibilitavam uma gestação, mesmo com procedimentos de reprodução assistida, hoje já são viáveis, né?
Que bom, doutor, que bom ter toda essa informação. Você não estava online ainda, mas algumas pessoas falaram que foi muito esclarecedor. Eu acho um tema super importante. Como mulher, eu acho que é uma coisa que a gente devia saber mais, ter mais acesso. A gente sabe pouco. Eventualmente, quando a gente conversa com um ginecologista que nos atende sempre, ele dá pouca informação ou às vezes nenhuma informação. E falta, eu acho que a mulher precisa saber, se a gente soubesse mais cedo de algumas coisas, a gente evitaria muitas dores de cabeça no futuro. Até a questão de quando congelar os óvulos, por que congelar, porque a gente vem crescendo e muita gente fala, não, mas está tudo evoluindo, daqui a pouco a gente vai ter filho com qualquer idade, mas a gente sabe que o sistema reprodutivo da mulher ele não evoluiu conforme a medicina evoluiu. E aí a gente depende de métodos externos para conseguir, sim, realizar o sonho e realizamos os sonhos. Mas se a gente tiver mais conhecimento antecipado, a gente pode diminuir a probabilidade do insucesso. Bem importante, né? Hoje a gente, graças a Deus, a mídia também tem explorado não ovos. Às vezes tem pessoas que nascem com um número de ovos menor do que deveria, né? E esse estoque acaba esgotando com 30 ou não menstruam mais ou está na menopausa. Então, esse hormônio pode ser um sinal de alerta, que a gente já coloca bastante para os ginecologistas, que é um hormônio mais da nossa área, mas que, né, qualquer ginecologista pode solicitar, que ele já é um marcador mais confiável com relação a essa condição. Ou seja, se a paciente tem lá 25 anos, ela faz esse hormônio e vê que a reserva dela está muito baixa em relação à faixa etária dela, já seria uma indicação para essa paciente para ela começar a pensar em congelamento de óvulo, né? Quer dizer, o ginecologista já poderia alertar essa paciente com relação a ela ter uma situação, né, especial que já mereceria um cuidado com a fertilidade, né? E claro, quando possível, né, a gravidez acontecendo antes dos 37 anos, ela acontece com mais facilidade. Não que não possa acontecer com 40, 41, a gente, né, sabe de pessoas que têm uma fertilidade maior e engravidam, mas essas são a exceção, não são a regra. Então, apesar da medicina reprodutiva ter evoluído muito, a gente ainda não consegue ter, né, reverter o efeito do tempo, né, na qualidade dos ovos. Né? O que mais limita o resultado para a gente realmente hoje, eu diria para você, que é a faixa etária, né, e, eventualmente, a condição de reserva de ovos. E caiu aqui. E com relação à reserva de ovos, é importante às vezes ter essa condição, porque hoje com o congelamento de ovos, né, é possível, eventualmente, alguém que já se depare com uma situação de alerta, que ela possa, eventualmente, já planejar o seu congelamento de ovos o mais prontamente possível para não ser surpreendida no futuro com uma condição que seja reversível. Isso acho que seria o grande diferencial. Quando eu pensei nessa live, a minha ideia é orientar mulheres para que elas não cheguem num momento crítico, num momento de urgência, ou que tenham alguma perda de qualidade. Porque acho que mais importante em tudo, aqui no consultório a gente usa muito isso, do que tratar é prevenir. Se a gente vem fazendo um acompanhamento, vem prevenindo, vem se conhecendo, vem conhecendo as mudanças do nosso corpo, fica muito mais fácil para a gente evitar uma dor de cabeça lá no futuro. A gente sabe que a qualidade dos óvulos vai definir muitas coisas no embrião. Então, congelar antes, se não está preparada para ser mãe, se não tem uma condição ainda para ser mãe, mas o fato de saber o momento adequado para cada coisa. E eu não tenho dúvida, a gente vai eternizar essa live, a minha equipe depois vai montar, bem legal, vai mandar para o doutor, e a nossa ideia é que as pessoas assistam para tirar as dúvidas, para entender e para achar cada um o seu momento. E se não for, eventualmente, a idade, se tiver algum problema, já começar a olhar para isso, para quando tomar a decisão de engravidar,
ter o mínimo de risco de insucesso possível. Sim, com certeza. E realmente é essa a ideia, porque hoje com o congelamento de ovos, né? Porque a gente sabe que houve uma mudança de comportamento das mulheres, né, uma mudança social, não só das mulheres, dos homens, e as pessoas estão, né, priorizando carreiras, né? A gente sabe o quanto é difícil, né, você eventualmente chegar a uma condição profissional, né, e demonstra, né, demanda muito esforço, a dedicação de muitas coisas, e a maternidade muitas vezes acaba sendo eventualmente postergada. Então não tem como voltar atrás. A mudança de comportamento veio para ficar e a ciência tem que se adaptar a essa nova realidade das mulheres que estão engravidando com uma faixa etária um pouco mais elevada, né? Então talvez uma alternativa seria realmente essa caso haja uma situação obrigatória de postergar a maternidade, de pensar seriamente no congelamento de ovos para não se deparar no futuro numa condição que possa ser irreversível. Então acho que o congelamento de ovos ela veio justamente para tentar, né, já que a gente não consegue frear o tempo ou evitar o efeito do tempo nos ovos, né, o ideal é a gente frear o tempo congelando os ovos numa faixa etária, né, mais, né, com um resultado melhor. E é um método super seguro, né, doutor? Não gera nenhum risco para a mulher, é um método tranquilo, vai acontecer dentro do ciclo ali. Então, acho que hoje a mulher faz e volta para a vida ativa dela no dia seguinte, então não tem grandes problemas partir para um congelamento, né? Uhum. E realmente sempre tem aquela dúvida, ah, não, eu vou inchar muito, vou ganhar peso, né? Então, normalmente os ciclos de fertilização in vitro, eles são muito pontuais, eles são, né, são 10, 12 dias de estímulo que a paciente faz, que vai levar durante aquele período, às vezes ela tem um pouco mais de retenção líquida, né? Mas não que de repente a paciente faz um procedimento desse e ela vai, né, ganhar peso em excesso ou não. Os sintomas, eventualmente, os sinais e sintomas relacionados à estimulação, elas aparecem geralmente no próximo ciclo. Então, a partir do momento que a paciente faz o procedimento, congela, né, os seus óvulos, ou ela faz o procedimento de reprodução assistida, caso ela não transfira os embriões naquele ciclo, no caso da paciente de FIV, né, ela, assim que ela menstruar, todo o efeito da medicação que ela usou desaparece. Né? Então, é muito rápido a recuperação. E nas pacientes, eventualmente, que fazem congelamento, no dia seguinte, geralmente, as pacientes já podem voltar a trabalhar. A gente preconiza só o repouso ali no dia do procedimento mesmo, porque muito mais pela questão da anestesia, né, que às vezes a paciente, né, sofre uma anestesia para não sentir nenhum tipo de desconforto, mas ela fica meio sonolenta durante o dia. Então a gente organiza para que ela, naquele dia da coleta dos ovos, seja para congelamento ou para fertilização in vitro, porque até esse momento os procedimentos são iguais, que ela pelo menos se organiza para ficar aquele tempo de repouso. Em casa. A Cris perguntou se o congelamento é muito invasivo, mas você acabou de responder que não. É um procedimento tranquilo, porém, como tem uma anestesia, o paciente vai ficar sonolento. Então, acho que não gera grandes transtornos, o que é importante para a mulher que está economicamente ativa e que esse é um dos motivos que ela não quer ter o filho, né? Porque o tempo faz falta. Mas o importante é que hoje, para nós mulheres, para os diferentes tipos de casais, famílias, a gente tem as opções da reprodução assistida que podem realizar o sonho da maternidade ou, enfim, da paternidade para muitas pessoas, né, doutor? Sim, sim. A grande maioria das pessoas hoje, né? Claro, dependendo de qual é a indicação, né? Qual é o caso, mas a grande maioria dos pacientes hoje são poucas as pacientes que você poderia dizer, ó, essa não tem realmente, né, o que fazer. Geralmente alguma alternativa a medicina oferece, né? Claro, tem que ver, como a gente já conversou, se essa alternativa não vai conflitar com princípios e valores, né? Como é o caso do congelamento de óvulos e outras técnicas, né? O congelamento, ou às vezes a utilização de sêmen de doador, porque às vezes o problema pode ser também do marido e a necessidade pode ser de buscar sêmen de doador. Então, em situações especiais, né, claro que dependendo de pessoa para pessoa, mas hoje a gente sabe que a maioria dos pacientes pode, né, com quase a totalidade dos casos aí, conseguir chegar à sua gestação, né, independente de qual seja, né, realmente a indicação do procedimento e a causa da infertilidade. Legal. Doutora, eu vou te fazer mais uma pergunta, porque me perguntaram antes da live começar e eu estava quase esquecendo dela. Se no Brasil é possível barriga de aluguel, se, por exemplo, um casal que a mulher já não tem mais o útero, ou um casal homossexual onde tem dois homens, se é possível alugar uma barriga.
Então, não pode haver vínculo comercial, né, nesse cenário da barriga de aluguel. Então, no Brasil, a barriga de aluguel ela é permitida, né, o útero de substituição é permitido, mas desde que seja uma parente, né, de primeiro, segundo até terceiro grau, né, da pessoa que vai necessitar desse útero de substituição. Então, ele está liberado para irmãs, né, quer dizer, a irmã pode gestar no lugar da irmã, mãe, filha, a avó, claro que é mais difícil pela condição de faixa etária, normalmente. Né? Hoje o CRM está sendo um pouco mais flexível com relação a primas e cunhadas, quando não existe, eventualmente, no núcleo familiar ali, alguma outra mulher em condição física para gestar, porque existem pacientes que, de repente, a mãe já tem uma faixa etária elevada, ela não tem irmãs, só, né, irmãos, né? Então, nesses casos, o CRM tem sido bem flexível. Mas isso não pode caracterizar uma condição financeira. Por exemplo, a paciente que está cedendo o útero ela não pode receber incentivo financeiro para esse fim. Então, essa condição comercial, como existe em outros países, como os Estados Unidos, né, e outros países na Índia, isso não pode acontecer no Brasil. Mas, por exemplo, um casal homoafetivo, como você falou, masculino, pode trazer, eventualmente, uma irmã para gestar no seu lugar, né? E daí, nesse caso, especificamente, teria que ter uma doadora de óvulos, né? Para poder inseminar esses óvulos com o sêmen de um dos parceiros, né? A escolha do casal, e esse embrião produzido e colocado no útero, por exemplo, da irmã de um dos parceiros. Né? Então, isso pode acontecer, mas o fim lucrativo não pode existir nessa modalidade. A mesma coisa com relação aos ovos. Por exemplo, quando você vai fazer a paciente que faz ovo doação, ela não recebe incentivo econômico, ela não recebe dinheiro para doar óvulos, né? Da onde que vêm as doadoras de óvulos? São pacientes que têm indicação de fazer uma fertilização in vitro, né? Ou às vezes tem uma obstrução tubária, ou uma condição do sêmen do marido comprometido, e são pacientes que querem engravidar, mas elas não têm a condição financeira para fazer o procedimento. Né? Por outro lado, nós temos pacientes que têm intenção de engravidar, teriam a condição financeira de fazer uma fertilização in vitro, mas esbarram na condição dos ovos, ou porque não os têm, ou porque a qualidade dos ovos já não permite um resultado, né, razoável aí no procedimento desse. Então, nesse caso, a doadora ela faz um cadastro, onde são colocadas aí todas as características físicas dela, cor do olho, cor do cabelo, origem étnica, etc. Ela faz eventualmente exame genético, enfim, é feita uma bateria de exames para ver se ela tem uma condição adequada para ser doadora. Se ela tiver essa condição, ela fica aguardando, né, numa lista de espera, né, no cadastro de doadoras, a sua escolha para uma outra paciente. Quando a paciente tem a intenção de óvulos doados, ela faz o mesmo cadastro, né, onde são colocadas as características físicas dela, e a gente faz uma triagem interna, né, entre os dois grupos para ver quais se assemelham mais fisicamente. Quando nós identificamos entre as doadoras uma doadora que se assemelha muito fisicamente a alguma receptora que está guardando óvulos, a gente passa para essa receptora, né, as características físicas, né, essas pacientes não têm contato, elas não se conhecem, né, o anonimato é preservado para ambas as pacientes, mas passando as informações da doadora para a receptora e ela aceitando essa doadora como sua doadora, a doadora começa o tratamento, faz todo o procedimento, e esse tratamento é custeado pela receptora. Então, a receptora paga o tratamento, né? Mas quem vai se submeter ao tratamento é a doadora. Quando a gente faz a coleta dos ovos, como essas pacientes doadoras, elas têm que ter abaixo de 35 anos e uma reserva grande de ovos, muitas delas, né, produzem às vezes 10, 15, 20 ovos, ou mais, né, às vezes dependendo da resposta do ovário dela. Então, o acordo entre as pacientes, né, as duas são cientes dessa condição, é que os ovos colhidos são divididos meio a meio. Né? Pelo menos aí, por exemplo, teve 10 ovos, 5 ovos ficam para a doadora, os ovos da doadora são inseminados com o sêmen do marido dela e ela recebe esses embriões. Os outros 5 ovos vão para a paciente receptora, que é quem pagou o tratamento. E daí esses ovos inseminados com o sêmen do marido da receptora seriam colocados no útero da receptora. Então, sempre no caso da doação de células, sempre é anônimo, porque as pacientes não se conhecem. Quando é útero de substituição, tem que ser eventualmente uma pessoa do vínculo familiar, né, para justamente evitar que a pessoa no meio da gravidez desapareça, fuja com a gravidez e, né, então tendo um vínculo, né, a ideia é tentar dificultar que essa paciente possa mudar de ideia no meio da gestação e resolver, né, desaparecer. Então, a preocupação sempre é essa, e obviamente não haver incentivo financeiro. Ah, que legal, doutor. Eu dei uma olhada aqui, acho que você respondeu tudo.
Como sempre, você explica super bem. Acho que isso traz muita segurança. Quem está procurando um tratamento quer se sentir segura. Vou falar como paciente, as dúvidas surgem toda hora. A gente está sempre botando uma caraminholinha na cabeça e vem uma dúvida aqui, vem uma dúvida ali. A gente está sempre tendo ideia. Você estava falando de algumas coisas, a gente vai tendo ideias e nem sempre aquilo é para gente, né? Aham. Então, é importante a gente conhecer, saber. Acho que todo mundo elogiou bastante, a gente teve um público bem legal acompanhando e Bacana. me coloco assim à disposição para tirar as dúvidas que eu já sei, se alguém não conseguir eventualmente falar com o Dr. Marcelo, mas ele é super acessível, ele sempre responde, ele está sempre dando todo carinho, todo cuidado, toda atenção enquanto paciente. Ele é super paciente nesse momento. Eu acho que o médico precisa, porque a gente passa por vários períodos, principalmente quando faz algum tipo de estímulo. Os hormônios sobem e descem, a gente dá umas piradas às vezes. Então, eu indico muito, se tiver um profissional para indicar, eu indico você, sem sombra de dúvidas. Acho que em Curitiba você é o profissional mais capacitado para atender. Sei que você atende gente do Brasil inteiro, acho que é um mérito bem legal. Outros colegas teus, médicos, que são meus clientes ou meus amigos, os meus parceiros, também te indicam. Então, no meio médico, hoje você é a maior indicação. É um grande exemplo para nós. E eu só tenho Bacana. te agradecer o convite, te agradecer todas as explicações, a disponibilidade, porque isso acho que vai ajudar muitas mulheres a tomarem algumas decisões. Que bacana. Obrigado pelos elogios aí. A gente tenta fazer o melhor que a gente pode, né? Eu acho que realmente trabalhar nessa área você tem que ter uma visão diferente, uma visão mais humana, porque é um momento muito delicado. A gente mexe com, né, um momento onde vem muitas situações, sonhos de infância, né? Quer dizer, uma série de cobranças sociais, familiares, né? Quer dizer, as mulheres são muito cobradas, né, no sentido da maternidade, e isso leva a um desgaste muito grande. Então, eu acho que nesse momento, justamente pela condição especial que é um procedimento desse, né, por envolver um sonho, eventualmente, né, de vida que às vezes essas pessoas têm, eu acho que ele tem que ter um mínimo de, né, de humanidade realmente para poder estar junto com elas e dar o suporte necessário, porque a parte técnica, claro, ela é importantíssima, né? Mas eu acho que o trabalho em equipe, a gente também tem um cuidado muito especial com as nossas funcionárias, elas são escolhidas a dedos, não só do ponto de vista técnico, mas do ponto de vista humano. E a gente, graças a Deus, a gente procura sempre, né, se pautar eventualmente em ser o mais próximo da paciente, o mais humano, o mais disponível, no momento que a gente sabe que para as pacientes é muito delicado. Que bom, doutor. Ó, a Cris já está dizendo que vai voltar para o tratamento. Está todo mundo ansioso aqui para já começar os seus tratamentos. Infelizmente, o Covid deu um stop, mas que bom a É, notícia boa, né? Saber que a gente pode pelo menos fazer a fertilização, congelar, guardar um pouco mais. Eu acho que já é um alento para as pessoas que têm esse desejo e têm uma certa urgência, ou emocional, ou pela própria ansiedade, ou até pela questão da idade, ou algum problema físico. Eu gostei muito, fiquei muito feliz com a tua explicação. E espero que a gente ainda tenha muitas conversas, porque eu acho que isso é um sim, tema muito amplo e todo mundo está o tempo todo perguntando, querendo saber. O meu ambiente de consultório, que é 80% mulher, eu posso te falar que em 50% dos atendimentos que eu faço, ou a gente fala de filhos que já chegaram, ou de desejo de ter, ou da dificuldade de ter. Esse tema está sempre no meu consultório. Então, ah, é sim. um tema que, quando eu conversei, falei com algumas pacientes que eu iria trazer, elas adoraram, porque a grande maioria tem muitas dúvidas a respeito do tema. Mas é bem isso. A cobrança é inevitável, né? A gente sempre brinca que começa a namorar, a gente pergunta, quando é que vai noivar? Vem noivou, quando é que vai casar? Daí casou, quando é que é o primeiro filho? Você já teve o primeiro, quando é que vai ter o segundo? Então, a cobrança social é muito, constante, né? Então, a gente sabe que faz parte do nosso dia a dia, eventualmente, essas situações de cobrança com relação a isso ou não. Claro, tem pessoas que têm uma outra visão de vida e, de repente, tem
né, a opção de ter uma vida sem filhos, que também, né, é perfeitamente aceitável hoje em dia, né, a escolha pessoal de cada um, né? Mas realmente a gente percebe que essa condição entre as mulheres é uma situação constante e presente durante a vida inteira, né? É verdade. Doutor, você já está cumprindo seu papel, você já está indo para o segundo filho, acho que agora a cobrança da família vai É, diminuir. já aliviou para o meu lado já agora. Já Tem está mais um mais chegando tranquilo. aí, O Gael tem está mais um chegando chegando aí. para alegrar Gael tá mais a vida chegando, de vocês, né? exatamente. Agora vai nascer no meio do Covid aí, né? Porque deve nascer mês que vem. Provavelmente sem visita, sem filmagem, sem lembrancinha, sem nada, mas vai ser mais um momento muito especial para nossa família receber o Gael. E o Matheus já está em casa esperando o irmãozinho para brincar, então, né, depois ele vai ter tempo aí para recuperar essa atenção. Ah, vai com certeza. E a gente vai ficar aqui na torcida para o Gael vir cheio de saúde, cheio de amor. Eu já sei que ele vai vir e que esse momento seja bem legal para vocês, porque eu acho que vai fortalecer ainda mais o casal, né? Passar por uma chegada de um filho sozinho, com um pequenininho ainda. Então, acho que tudo isso serve para fortalecer, traz muita dificuldade, não tenho dúvida, e toda a quebra de alguns sonhos que a gente tem, de filmar, de ter a família, de ter as pessoas, mas ele vai chegar trazendo alegria e em pouco tempo ele já vai estar com todo mundo, sem sombra de dúvidas, né? Ah, não, com certeza. Eu acho que esse período de quarentena aí, né, de isolamento, acho que fortalece para muitos casais, pelo menos para nós lá em casa, eu, a Marília, que também já apresentou alguns programas de televisão e até uma vez dei uma entrevista para ela. E a Marília, claro, a gente convive muito mais hoje e para mim foi importante também ter esse tempo maior com meu filho, né? Quer dizer, acompanhar de perto aí o crescimento dele e né, eu sempre brinco com ele quando eu posso. Então, né, a gente tem que aproveitar esses momentos aí para poder se vincular mais à família e, né, quando tem filhos, enfim, eu acho que é um momento importante. É verdade. Eu voltei hoje para o consultório, depois de 2 semanas. A gente também está começando devagar os atendimentos, tô com aquela ansiedade de voltar, de se tornar ativo, mas está sendo também muito bom ficar em casa, cuidar da casa, coisa que eu já não Sim. fazia há muito tempo, cuidar da minha casa. Eu tenho uma pessoa que faz isso por mim com muito amor, mas a gente desconhece até onde estão as coisas na casa da gente. E daí a gente É, começa a descobrir outras coisas. E o casal fazer junto é muito legal também, né? sim, com certeza. Está sendo bem produtivo. Que bom. Eu te agradeço. Eu sei que você deu um pocão do seu tempo para nós e eu sei que ele é bem corrido, ainda mais em toda essa fase, todos esses questionamentos, a tua família. Muito obrigada. A gente ficou muito feliz quando você aceitou nosso convite. Eu acho que todo mundo só tem a agradecer. A minha equipe toda que está aqui por trás, que depois vai editar os vídeos, ficou muito feliz. Então, em nome da Sul Laser e da Clínica Sens, a gente agradece você pelo carinho. Eu, enquanto sua paciente, agradeço todo o carinho, toda a paciência. E se tem alguém que eu e o André confiamos, esse alguém é você. Muito obrigado pelo convite, obrigado pelas palavras. E foi bem bacana, acho que as perguntas foram bem esclarecedoras aí. É bom que tem essa interação com o público, a gente consegue eventualmente explorar melhor. No momento foge ali, mas de repente a lembrança sempre faz a gente explorar mais, né, de uma maneira global aí todas as técnicas disponíveis. Então acho que foi super produtivo também. Agradeço aí o teu convite e a hora que você precisar, você me avisa que sabe que você é de casa. Te aviso, doutor. Obrigada. A gente vai mantendo contato. Um grande beijo. Você, na tua família. Estou torcendo pela chegada do Gael e que isso tudo passe logo. Amém. Tá? Um abraço para vocês aí. Outro. Uma Tchau, boa tchau. noite. Tchau, tchau. Tchau.